Agora, nós teremos uma palestra que faz parte das comemorações do cinquentenário da Universidade Estadual de Maringá. Tem o apoio da Caixa e do governo federal. A UEM está completando este ano 50 anos. 17 só plantando, só semeando, só disseminando a educação fiscal. Essa palestra show que nós vamos acompanhar agora é uma narrativa onde são contados fatos marcantes das histórias e das memórias do nosso povo brasileiro, conjuntamente com uma poetisa e com 2 músicos. Eles vão dar vida a toda essa narrativa por meio de poesias e músicas que também falam do tema. É um longo e despretensioso passeio que se inicia antes do descobrimento do Brasil e termina agora no século XXI. A palestra show será ministrada pelo professor doutor Marcílio Hubner de Miranda Neto, esse que já aparece aí no seu vídeo. O currículo dele dá mais ou menos umas 40 páginas, então eu dei uma resumida aqui. Ele é doutor em anatomia pela USP, professor aqui da UEM desde 1989, o currículo dele no ensino, na pesquisa e extensão é vastíssimo. Ele atua em projetos de educação fiscal, inclusive organizando seminários como este, desde 2004. O professor Marcílio será acompanhado a partir de agora, nesta palestra show, com o grupo Abaecatu, aqui da Universidade Estadual de Maringá. Originado a partir do projeto Música e Poesia para falar de cidadania, ciência e meio ambiente no contexto nacional e internacional. Tudo isso começou lá em 2005. O grupo realiza apresentações de espetáculos educativos, palestras shows relacionadas à educação fiscal, à ética, à neuroética, a ritmos biológicos e também ao meio ambiente. Estão aqui para acompanhar o professor Marcílio, a Márcia Capelletti, o Enéas Ramos de Oliveira e o José Ribeiro Tijolo. Abaecatu, seja bem-vindo, professor Marcílio. Parabéns mais uma vez, desde já, pela coragem de, mesmo em época de pandemia, mesmo com distanciamento, realizar um evento desse porte e dessa grandeza. Realmente, a cidadania pulsa nas suas veias. Boa tarde, Marcílio. Boa tarde, Marcelo. Obrigado pela acolhida. A cidadania pulsa nas minhas veias, na sua, na do Abaecatu e de tantos professores do ensino básico aqui do estado do Paraná, que são nossos grandes parceiros, de pessoas como o Davi, que a gente trabalha junto desde 2007 com as questões inerentes à educação fiscal, a Odete, lá de Cabo Verde, e tantos outros. Né? Por trás do meu trabalho tem um esforço, tem um empenho de muitas pessoas. Né? Nesse momento, tem toda uma equipe ajudando esse evento a acontecer. E as pessoas não mediram esforços, viraram à noite, né? A nossa estrutura é pequena, mas, graças a Deus, estamos aí alcançando a nossa meta de manter a educação fiscal nesse período de pandemia que ela se faz tão necessária. Mas vejam bem, hoje eu não estou aqui como doutor, eu estou aqui apenas como uma pessoa que quer contar um pouco de história. E, na verdade, eu digo realmente contar. A minha pretensão não é fazer uma palestra. A minha pretensão não é tratar de nenhum tema a fundo. A minha pretensão é que vocês façam um longo passeio pela história do Brasil e por alguns fatos que fazem parte da memória da maioria de nós brasileiros. E, se não fazem, deveriam fazer. Agora, aprofundar-se, conhecer mais sobre cada um desses fatos, vai depender de cada um de vocês, que vai ouvi-los, que pode se interessar, que pode, inclusive, convidar a nós e o Abaecatu para que a gente prepare algo especial sobre um dos temas, porque cada tema que será mencionado aqui, com certeza, é assunto suficiente para uma nova contação de história, uma história que vem com as músicas interpretadas pelo Enéas e pelo Tijolo, e pelas poesias, escritas muitas delas e interpretadas pela Márcia Capelletti, né? Então é sempre um grande prazer estar com vocês na realização
desse trabalho. Robson, estou na tela errada. Ok, pessoal. Aquelas nossas questõezinhas técnicas do começo do trabalho. Então, como eu disse para vocês, eu quero contar um pouco dessas histórias e memórias do povo brasileiro, sem necessariamente ser preciso, sem necessariamente me aprofundar, mas com a vontade, o intuito de que vocês se emocionem um pouco com a história do nosso povo brasileiro. Na verdade, eu vou colocar uma música para vocês, e essa música, ela já seria suficiente para contar toda essa história. Após a música, eu praticamente não precisaria mais falar. Quem estava chegando nessas caravelas? Que mudanças estavam trazendo? Seriam deuses que moravam do outro lado do oceano? Deuses fétidos, depois de tantos dias cruzando o Oceano Atlântico. E aí vem o primeiro contato do europeu com os nativos, que eles decidiram chamar de índios. Uma alusão à Índia. Afinal de contas, a expansão marítima teve muito a ver com a busca de novas rotas para a Índia, em função de problemas que estavam acontecendo com essas rotas na medida em que os otomanos tomaram o poder. Então, vejam bem, o que vai acontecer num primeiro momento? Num primeiro momento, esses indígenas vão receber, vão acolher esses portugueses que aqui chegaram. E vai começar um processo de troca, onde eles recebem bugiganga, como os pentes, espelhos, uma camisa, algo que para eles parece muito interessante, muito valoroso, em troca daquilo que os portugueses consideravam valoroso. Por exemplo, o pau-brasil. Mas não é só isso. A primeira carga de pau-brasil que volta para Portugal leva junto indígenas. Indígenas que vão ser escravizados em Portugal, que foram levados com o intuito de fazer trabalho doméstico. E à medida que começa o processo de colonização do Brasil, que vem os primeiros arrendatários das capitanias hereditárias, essas pessoas precisam de mão de obra. E o que eles vão fazer? A quem eles vão recorrer? Vão recorrer aos indígenas, que nesse primeiro momento, uns são aliados, outros são capturados e são utilizados como escravos. Depois há toda uma discussão ética. Qual indígena pode ser escravizado? Qual indígena não pode ser escravizado? E chegam à conclusão que pode ser escravizado os prisioneiros que seriam utilizados num ritual antropofágico e que os portugueses conseguem resgatar, comprar da tribo inimiga. Então, ele foi salvo da morte. Em troca, agora vai prestar trabalho escravo na colônia brasileira. Também podem ser escravizados aqueles indígenas que foram aprisionados em guerras justas, ou seja, que não eram cordiais com os colonizadores que estavam tomando as suas terras, que atacavam esses colonizadores e davam início a uma guerra. E aí o colonizador o prendia. Então, se o rei declarasse que essa guerra foi justa, aquele povo indígena, que era considerado súdito do rei de Portugal, poderia agora ser escravizado. Em tese, essa escravização indígena deixou de existir por um decreto do Marquês de Pombal em 1757, embora ela tenha se estendido por um tempo maior. Quando os portugueses chegaram aqui, haviam numerosas tribos, haviam milhões de indígenas, haviam cerca de 5 milhões. E esses indígenas, do descobrimento aos dias atuais, foram, então, submetidos a um processo que envolveu conquista, dizimação física, se vocês preferirem, genocídio, violência cultural, se vocês preferirem, etnocídio. Afinal de contas, como vocês viram na primeira imagem, a cruz e a espada chegaram juntas. E o primeiro momento já começa a interferência religiosa, embora os jesuítas tenham lutado muito contra o processo de escravização indígena, mas começaram o seu processo de interferência cultural, impondo a eles o Deus cristão, o Deus europeu, e não mais o Deus
que esse índio estava acostumado a cultuar nos seus rituais. Então, vejam bem, a questão indígena, né, ela é uma questão que continua preemente. Algumas ONGs afirmavam no ano de 2000 que 85% das reservas indígenas eram alvos de invasão. E na mídia, no nosso cotidiano, a gente assistiu ao longo do século XX e desse início do século XXI, muitas violências das mais variadas formas sofridas pelos nossos indígenas. E agora, em pleno período de pandemia, essas populações indígenas estão ainda mais fragilizadas. E muitas pessoas, garimpeiros, madeireiros, fazendeiros, estão aproveitando o momento de maior fragilidade para invadirem territórios indígenas. Vidas indígenas importam. Eu creio que o Abaecatu pode fazer um passeio para nós, para que a gente viva emocionalmente o que aconteceu com os indígenas aqui no Brasil. Há 500 anos, eram sempre cada um em sua obra, cada obra, cada rio, cada peixe, um por todos, todo mundo. Hoje são cerca de 850 anos. Mataram milhões de tristeza na bala, no chicote, na humilhação. Índio foi queimado vivo quando morreu. Índio comeu peixe todo vivo. Índio foi morar numa favela, mudar o presente, olhar o passado, erros cometidos agora evitados, estereótipo, preguiça, incapacidade. Caldo de cultura, preconceito, mais de 500 anos, e não aprendemos a lição de coexistir. Ignorar outra cultura é destruir o mosaico da essência humana. Para o índio, o idoso é o dono da história, o homem, o dono da aldeia, a mulher, a dona da tradição. E a criança é a dona do mundo.
lua cheia, que é Tupi, que é Guarani. Piquiou na lua cheia, que é Tupi, que é Guarani. Piquiou na lua cheia, que é Tupi, que é Guarani. Uma delícia ouvir o Abaicatu, né, gente? É bom contar uma história quando a gente tem um grupo junto com a gente, tocando os corações de vocês e abrindo as mentes. Bom, vamos agora pensar num outro povo que é formador do povo brasileiro e de como esse povo teria chegado até aqui. Isso tem que fazer parte das nossas histórias e das nossas memórias. No século XV, período da expansão marítima lá em Portugal e em diversos outros países, Portugal acaba se deparando com novas rotas para as Índias, mas também a porta na costa africana. E percebe que lá na África existia um comércio que muito chamou a atenção de Portugal, que era o comércio de negros para serem escravizados. Portugal, então, percebe que, talvez mais do que especiarias, vender negros pode ser um grande negócio. Em 1444, o príncipe infante Dom Henrique começou a vender escravos africanos em Lagos. Gente, é importante destacar que os portugueses não iam lá capturar esses escravos. Essas pessoas, esses negros que seriam escravizados, eles eram capturados por outros grupos de negros, por tribos inimigas, ou eram pessoas que contraíram dívidas muito grandes com o país onde viviam e, consequentemente, se tornaram escravas, mercadoria, em função da dívida que haviam contraído. Em 1455 vai acontecer uma coisa muito importante para que essa escravidão transatlântica que aconteceu aqui no Brasil, que é diferente de todas as outras formas de escravidão que existia no planeta, ganhe uma força adicional. Portugal era um país essencialmente católico, e antes que os católicos se ofendam, eu sou católico. E o Papa, então, Nicolau V concedeu a Portugal o direito de continuar o comércio de escravos na África Ocidental, sob a condição de converter todas as pessoas escravizadas ao cristianismo. Então, vejam bem, a partir de 1455, a cruz e a espada andam juntas no processo, vamos dizer assim, de utilização da mão de obra dos escravizados vindo da África e também no seu processo de conversão ao cristianismo. E essa conversão ao cristianismo para os negros que eram escravizados era algo muito terrível, porque eles vinham para países como o Brasil e aprendiam, através do cristianismo, que o suicídio era um pecado que não tinha perdão. Assassinar alguém teria perdão, o suicídio não. O suicídio era um crime sem perdão, por ser um atentado contra a própria vida. Então, por pior que fosse a condição que essa pessoa estivesse submetida, se ela tivesse convertida ao cristianismo, ela ia tentar ser boa, ela ia tentar relevar, ela ia tentar dar a outra face e servir ao seu Senhor, quase como servia ao seu novo Deus, o Deus de nós, os cristãos. Mas também havia uma outra ameaça, porque eles conservavam muito da sua cultura africana. E eles acreditavam que quando morressem aqui no território brasileiro, que eles deveriam ser enterrados embaixo de uma árvore. E para que a sua alma pudesse, então, se conectar à Mãe África. Mas para que isso acontecesse, a cabeça tinha que estar junto do corpo. Então, os fazendeiros ameaçavam os seus escravizados, dizendo: se você cometer suicídio, eu corto a sua cabeça. Enterra o corpo em um lugar
e a cabeça no outro. E assim você jamais vai se conectar à sua mãe África. Então vejam uma situação difícil, né? A pessoa era ameaçada, inclusive, com uma punição no pós-morte. 1494, o rei português já havia firmado acordos com os governantes de vários estados da África Ocidental, que permitiriam o comércio entre os seus respectivos povos. Gente, comércio de uma série de materiais, mas também o comércio de negros para serem escravizados. Eu quero frisar bastante isso para vocês, porque a impressão que eu saí do ensino básico é que Portugal tomava esses negros à força, capturava na surdina da noite, né, e trazia para serem escravizados. Não, havia inclusive acordos, tratados, né, de estados africanos com Portugal para que ele pudesse explorar essa mercadoria. Então, os escravos eram considerados uma mercadoria humana que atravessava o Atlântico. E eles não eram escravizados por motivo de guerra, eles não eram escravizados por motivos religiosos, eles não eram escravizados porque deviam a alguém, eles eram escravizados simplesmente pelo fato de que a pele deles era diferente, a pele deles era preta, eles eram negros. Então, dentre tudo aquilo que Portugal negociou com os povos africanos, o comércio de negros foi o que mais rendeu lucro a Portugal. Pois, além de um ótimo negócio, ele representava também uma mão de obra fundamental para dar continuidade ao processo de ocupação e exploração da América. Século XV, Cabo Verde é descoberta nessas grandes navegações, lá por volta de 1460 a 1470. Cabo Verde é um arquipélago com 10 ilhas, demorou 10 anos para ser totalmente descoberto, no meio do Oceano Atlântico, a meio caminho, né, entre a Europa e o Brasil. Lugar perfeito para capturar negros e levar para serem literalmente domesticados, porque não tinham para onde fugir. Estavam cercados de Oceano Atlântico para todos os lados. Hoje, de avião, para vocês terem uma ideia, a gente demora 4 horas de Cabo Verde até Portugal ou 4 horas de Cabo Verde até Fortaleza. Dava para sair nadando? Fugir com um barquinho feito com uma canoa? Sinto muito, Cabo Verde não tinha madeira para isso. Cabo Verde não tem floresta, Cabo Verde é muito seca, tem um mínimo de floresta. Então, um barco de pedra não iria funcionar para que eles cruzassem esse oceano. No século XVI, o Brasil se torna o grande comprador dos escravos de Portugal. E aí vem a questão do tributo. Por que isso era interessante para Portugal? Porque ao conceder o direito de explorar as capitanias hereditárias, Portugal exigia 2 coisas. Primeiro, que fosse explorada a cultura da cana-de-açúcar, utilizando a tecnologia do engenho que Portugal havia desenvolvido com mão de obra escravizada na Ilha da Madeira. Então, exportar essa tecnologia para o território brasileiro. E segundo, né, que fosse a mão de obra fosse de negros escravizados comprados exclusivamente de Portugal. Então, Portugal ganhava com os impostos sobre a produção do açúcar, ganhava com a venda dos negros e ganhava com os impostos sobre o açúcar, sobre as diversas mercadorias e também os impostos sobre a venda dos negros. Afinal de contas, o negro também era uma mercadoria. De 1538 a 1866, foram embarcados na África com destino ao Brasil 5.532.118 africanos. Quase 700 mil morreram nos navios negreiros durante o trajeto entre a África e o Brasil. A condição que eles chegavam era deplorável. O que eles eram submetidos, que eu poderia dizer para vocês, era lamentável. A Márcia, com a poesia da autoria dela, Negro, e o Tijolo e Enéas, com a música Zumbi, podem nos contar um pouco dessa história, falando não a área racional do nosso cérebro, mas o que é mais importante, a área límbica, que nós costumamos chamar de coração. Negro, de negro vento soprando na cara.
como a lembrar um passado tão negro, de braços fortes e ombros largos, e se eram fracos, fortes haveriam de ficar na lida diária da terra e do penar. Mãos poderosas que plantaram sementes, colheram as dores, ouviram rumores de guerra e de amores. Amores sem tempo, sem vento e sem céu, vividos ao léu de uma morada sem sol. Negro, de raça e de cor, cantiga e sabor da terra molhada, curtida e plantada ao sabor do suor. Das rezas e danças, pequenas lembranças da terra natal. Negro, de raça e de cor, das penas do amor que o mundo negou. Sacolejo do navio que eu cheguei aqui, meio vivo, meio mundo, foi que eu senti. O meu corpo lá jogado na pedra do porto, mas eu resisti. Pois quem nasceu pra ser guerreiro não aceita cativeiro, foi isso que eu decidi. Pois quem nasceu pra ser guerreiro não aceita cativeiro, foi isso que eu decidi. Virgem, vou fundar palmar. Enquanto o eco dos tambores ressoa abusado, correndo na mata virgem, vou fundar palmar. Pois quem nasceu a ser guerreiro não aceita cativeiro, foi isso que eu decidi. Pois quem nasceu pra ser guerreiro não aceita cativeiro, foi isso que eu decidi. A sua chipada, por mais que me mata, meu corpo maltrata, eu vou resistir. A sua chipada, por mais que me bata, se não me mata, eu torno a fugir. A sua chipada, por mais que me bata, meu corpo maltrata, eu vou resistir. A sua chipada, por mais que me bata, se não me mata, eu torno a fugir. Olê, 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 zumbi. Olê, olê, capitão do mar, vem aí. Olê, 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 zumbi. Capitão do mar, vem aí. A sua chipada, por mais que me bata, eu vou resistir. A sua chipada, por mais que me bata, se não me mata, eu torno a fugir. A sua chipada, por mais que me bata, meu corpo maltrata, eu vou resistir. A sua chipada, por mais que me bata, se não me mata, eu torno a fugir. Eu acho que todos vocês aí em casa queriam dar umas palmas para Baicatu agora, né? Porque eles merecem. A escravidão no Brasil foi um longo e controvertido processo, uma mancha na nossa historiografia. E ao longo desses mais de 300 anos que ela durou, houveram muitos movimentos, muitas tentativas de abolição. Inclusive, na Constituição, a nossa primeira Constituição, após a proclamação da nossa independência, se esperava que ali, naquele momento, acontecesse
a libertação dos escravos, mas as pressões das elites, representadas pelos seus membros no nosso Senado, na nossa Câmara, né, não permitiram, com certeza, que isso acontecesse. No ano de 1850, acontece um fato fundamental para que esse processo de chegada de negros no Brasil deixe de existir. A Lei Eusébio de Queiroz, que foi aprovada em 4 de setembro de 1850, principalmente devido às pressões da Inglaterra, materializada pela aplicação unilateral por aquele país no chamado Bill Aberdeen. Por essa razão, no Brasil, o Partido Conservador, então no poder, passou a defender no poder legislativo o fim do tráfico negreiro. Gente, percebam aqui, passou a defender no poder legislativo. Tem muitas pessoas que acham que o imperador tinha um poder enorme, que ele poderia chegar e dizer, a partir de hoje não haverão mais pessoas escravizadas no Brasil. Gente, o imperador, ele tinha talvez um poder um pouco maior do que os nossos atuais presidentes, mas até os nossos atuais presidentes, para terem alguma coisa aprovada e transformada em lei, precisam da aprovação do legislativo. E o imperador também precisava. Então, ele não podia acabar com o histórico da escravidão se ele não obtivesse esse apoio. E como muitos dos nossos deputados, senadores, eram grandes proprietários de plantações de café, criações de gado, minas de ouro, engenhos de cana, havia sempre uma grande oposição. Qualquer semelhança com o Brasil de hoje não terá sido mera coincidência. Aprovar um projeto que beneficia os mais necessitados é algo complexo hoje e foi muito mais complexo ainda no passado. Bom, a década de 1880 ela é extremamente importante para o cenário da abolição, porque passam a aderir à causa Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, Luiz Gama, André Rebouças, Princesa Isabel. Eu gostaria de ressaltar muito André Rebouças. André Rebouças, né, todos eles foram extremamente importantes, mas a gente vê muita rua, muita avenida com o nome de André Rebouças. Quem foi André Rebouças? Um negro que estudou engenharia, e ele era um engenheiro oficial do Império e um grande defensor da causa da abolição. A Princesa Isabel, sim, militante. Não adianta a gente querer apresentá-la somente como a Carola que vivia a lavar o chão de igrejas, ou apenas como alguém que foi lá e passivamente assinou uma lei. Não, ela militava. A Princesa Isabel, ela tinha camélias plantadas na frente da sua casa. Ela usava a camélia na roupa. E a camélia, ela era uma flor subversiva. Por quê? Porque ter uma camélia na tua roupa, dar uma camélia para alguém, plantar uma camélia na frente da sua casa, era uma forma de você dar uma mensagem. Sou contrário à escravidão dos negros. Eu quero a abolição. E um negro que estivesse fugindo, se encontrasse uma casa onde tinha camélia, essa era praticamente a certeza de que ali ele poderia encontrar abrigo e proteção. Em 1888, a Princesa Isabel organizou uma festa inspirada em comemorações francesas, a Batalha das Flores. E o objetivo dela era mobilizar a alta sociedade de Petrópolis, sede da família imperial, a arrecadar fundos para a Confederação Abolicionista. No Carnaval de 1888, no dia 12 de fevereiro, a princesa e o marido Conde D, os filhos e os amigos, percorreram a cidade em carruagens ornamentadas com camélias. Ah, mas foi só a Princesa Isabel a responsável pela abolição? Claro que não, né? Houveram muitos grupos e houve muito trabalho, principalmente de negros livres e que não desistiram de lutar pela abolição, pela libertação das outras pessoas que tinham a mesma cor de pele. Ao contrário de alguns que se tornavam donos de escravos ou capitães do mato. Então, quando a família real chegou ao Brasil em 1808, cerca de 30% dos donos de escravos no Rio de Janeiro e nas Minas Gerais, pasmem, eram negros livres. Então, estes negros têm que ser
reverenciados, né, pela sua conduta, pela sua retidão, por ter conquistado a sua liberdade e continuado a lutar pela liberdade dos outros. Gente, é uma coisa incrível, né? Questão de lei, questão de posição do legislativo. Quando foi para aprovar a lei do sexagenário, ela ficou em discussão no parlamento por 1 ano. E quando foi aprovada, foram 65 votos favoráveis e 45 votos contrários. E ainda por cima, o barão de Cotegipe interferiu, fez mudar a proposta original da lei, né, que era do senador Saraiva, e botou o nome dele, Saraiva Cotegipe, mudou a idade do negro para conseguir a sua liberdade após anos e anos de servidão, de 60 para 65 anos. E mudou um outro detalhe muito importante na lei. A lei previa um pedacinho de terra para que esse negro que atingiu 60 anos pudesse tocar a sua vida, tirar o seu sustento. Então, esse pedaço foi retirado da lei. E o negro ganhou mais 5 anos de servidão. Quando foi para aprovar a lei áurea, é lógico que a elite cafeeira não concordava em hipótese alguma. O barão de Cotegipe, que era chefe de gabinete do governo imperial, era radicalmente contra, numa posição completamente oposta àquilo que a princesa Isabel defendia. Então, ela teve que demitir o barão de Cotegipe para conseguir que a lei fosse aprovada, porque senão ficava fomentando dentro do próprio governo para que não acontecesse a assinatura da Lei Áurea. E vejam bem, essa lei ela foi aprovada no prazo de 1 semana. Entre dar entrada e ser aprovada foi 1 semana. O barão de Cotegipe virou uma pedra, foi demitido, a lei foi aprovada, e ele teria dito à princesa Isabel: Vossa Alteza libertou uma raça, mas perdeu o trono. Mas a princesa não hesitou e respondeu: 1000 tronos eu tivesse, 1000 tronos eu daria para libertar os escravos do Brasil. Votaram contra a lei 5 senadores e 9 deputados. Vocês perceberam? Bem menos votos contrários do que aconteceu lá na lei dos sexagenários. Pois bem, a princesa Isabel, ela não era inconformada somente com a situação do negro. Ela era inconformada também com a situação da mulher. Então, esse é um pequeno trecho de uma carta da princesa Isabel ao Visconde de Santa Vitória, sobre o futuro dos libertos, a reforma agrária e o sufrágio feminino. Ela sonhava com uma reforma agrária. E existe uma série de documentos que indicam que havia um projeto de reforma agrária que viria junto com a Lei Áurea, que também teve que sair da pauta, mas existia o recurso para isso. Esse dinheiro desapareceu. Até hoje ele não foi aplicado, porque a reforma agrária nunca aconteceu de uma forma efetiva nesse país. Onde foi esse dinheiro, né? Então, vejam bem, a princesa Isabel escreve isso. As mudanças que tenho em mente vão além da libertação dos cativos. Quero agora me dedicar a libertar as mulheres dos grilhões, do cativeiro doméstico. E isto será possível através do sufrágio feminino. Gente, prestem atenção. Sufrágio. Nem todo mundo conhece essa palavra. Direito ao voto. Só que isso ficou no sonho da princesa, né? Porque no ano de 1889 foi proclamada a República, ela teve que ir embora do Brasil e nunca mais pôde voltar aqui. Só voltaram para o Brasil os seus restos mortais. E as mulheres continuaram por muito tempo sem o direito de votar. Somente na República de Vargas, se não me engano, no ano de 1934, é que as mulheres vão conquistar esse direito. O que acontecia com as mulheres, com a princesa Isabel, não se conformava, e creio que muitas outras não se conformavam até a década de 30, 40, 50, 60, 70, e quem sabe até hoje. Talvez a poesia Mulher, de autoria da Márcia Capelletti, traduza isso melhor para vocês. Numa folha amarelada, cabe toda a sua história, nem grande, nem pequena, do tamanho merecido. Frágil na aparência e violentamente grande na essência. Suporte para todas as dores, desejos em todas as cores. Vaidosa e guerreira, sorri faceira, mesmo que da morte esteja à beira.
Flores no caminho faz nascer, reza e pede a Deus para ver o filho crescer. Taxada de sexo frágil, somente depois de dura luta conseguiu direito ao sufrágio. Tirou o pé da cozinha e botou a coragem na fábrica. Seu lugar ninguém ocupou. Uma tarefa a mais abraçou. Cobrada, acuada, politicamente abusada, profissionalmente explorada. Se sua força era pouca e sua voz era rouca, para que ganhar o mesmo, se só iria gritar a esmo? Mulher, divina e graciosa, estátua majestosa. Vivido conflitos, mas conflitos que resultaram nesse povo que lembra uma nova Roma, como diria Darcy Ribeiro, e que talvez no futuro seja uma das maiores nações em termos de cidadania desse mundo, graças a essa nossa mestiçagem e a essa nossa capacidade de aceitar o outro, aquele que é diferente de nós, que nós conquistamos no século XX. Esperamos que nós não a percamos nesse século XXI, que a tolerância entre os diferentes povos, as diferentes ideias, ela só cresça, que ela não diminua, que os símbolos da nossa pátria e do nosso povo, construído ao longo de tantos séculos de história, sejam de todos e não privatizados por alguns. Canto das Três Raças conta para nós um pouco desta relação.
de só estar contando uma história e não dando uma aula de história, uma palestra de história, é que a gente pode ir, a gente pode voltar, a gente pode recontar. E agora, eu quero voltar ao Império. Eu quero voltar a 1887, uma das piores secas da história do Brasil, uma seca que atingiu uma imensidão dessa terra, mas que, em especial, atingiu aquilo que era chamado norte do Brasil, porque o Brasil, naquela época, ele se dividia em duas partes fundamentais, o norte e o sul. E a cidade mais importante do norte era Fortaleza. E nesse momento de seca muito, muito grande, milhares e milhares de imigrantes começaram a ir do sertão para o litoral. E muitos desses migrantes iam para Fortaleza. E as pessoas, então, tinham que fazer alguma coisa. O Império tinha que tomar alguma atitude. O imperador Pedro II pediu ao barão de Capanema que montasse uma comissão científica de exploração e desenvolvimento, para estudar a exploração dessa questão da seca e tentar encontrar uma forma de promover o desenvolvimento lá no Nordeste. Essa comissão científica chegou à conclusão que o atraso do desenvolvimento, onde hoje nós chamamos de Nordeste, né, naquela época Norte, estava relacionado ao atraso na atividade agrícola e à falta de medidas de prevenção aos efeitos da estiagem, barragens, por exemplo, que não existiam naquela época. Bom, por outro lado, se o imperador pediu que essa atitude fosse tomada, que esses estudos científicos fossem realizados, de outro lado, o senador Pompeu e o visconde de Sinimbu, numa clara oposição ao imperador, propuseram que a mão de obra desses retirantes fosse explorada em troca de moradia e comida ruim. Em contrapartida ao socorro recebido, eles deveriam trabalhar e deixar Fortaleza tão bonita quanto as cidades do sul. E isso foi votado pelo parlamento. Eu preciso dizer qual projeto venceu? O da comissão científica ou o projeto Pompeu Sinimbu? Eu não estou conseguindo olhar o chat, porque senão eu me distraio, senão eu gostaria de ver as respostas de vocês. Mas eu tenho certeza que todos sabem, venceu o projeto Pompeu Sinimbu, aquele que iria explorar gratuitamente a mão de obra dessas pessoas que estavam fugindo da seca. Bom, nesse mesmo ano de 1887, muitas das pessoas que não foram para a Fortaleza, para essa região onde a sua mão de obra seria explorada nessa reconstrução ou ampliação, modernização da cidade, migraram para o norte e foram, então, trabalhar com a extração do látex da seringueira, visando a produção da borracha. E com isso vai acontecer o primeiro ciclo da borracha. Então, o primeiro ciclo da borracha, ele é praticamente uma consequência da grande seca de 1887. E ele atinge o seu apogeu na República, no início do século XX. E é do ciclo da borracha que vem boa parte do dinheiro que Rodrigues Alves, presidente da República Federativa do Brasil, Pereira Passos, governador ou prefeito do Rio de Janeiro, que na época era como nosso Distrito Federal de agora, e Oswaldo Cruz, conseguiram fazer a grande reforma urbana e sanitária do Rio de Janeiro. E que muitos dos monumentos que lá existem foram construídos. Dinheiro vindo desse ciclo da borracha. 1909, Fortaleza estava linda, e aquelas pessoas que não faziam 4 refeições por dia, que não comiam comida rica em proteína, com aquela pele sem brilho, aquele cabelo esganiçado, não combinavam mais com a paisagem. E vocês vejam que eu estou falando de 1909, 21 anos depois. A República já tinha sido proclamada há 20 anos, e a exploração proposta no período do Império continuava, mas agora não combinava mais. Então, as elites fizeram uma proposta de utilizar mão de obra paga, e com isso, a mão de obra dos retirantes deixou de ser necessária.
1915, vem uma grande seca e, novamente, um grande fluxo de migrantes desnutridos, com pele feia, com cabelo esganiçado, com dente podre, circulando por Fortaleza. Então, o que vai ser feito? Campos de concentração, né? Nesses campos de concentração, concentravam essas pessoas para elas não circularem pelo centro da cidade, para não enfeiarem a paisagem urbana. O governo também oferecia passagens para que essas pessoas fossem embora para o norte, lá no Amazonas, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, e muitos deles foram para o Rio e viraram genericamente baianos. E muitos, aliás, para São Paulo viraram baianos, e muitos foram para o Rio e viraram Paraíba. Gente, hoje, a maior feira do Nordeste não está lá no Nordeste. Talvez a maior, e a que conserva de uma maneira mais interessante as suas tradições, está em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Graças a todos esses migrantes que vieram para o Sudeste e ajudaram a construir o Sudeste. Bom, essa seca não foi longa, e essa situação calamitosa passou logo, e essas pessoas deixaram de estar aprisionadas em campos de concentração. 1932, 2 anos que Getúlio Vargas estava no poder. Daqui a pouco falaremos um pouquinho de Vargas. Veio uma grande seca e, novamente, um fluxo de imigrantes muito grandes. Então, lá no Ceará, foram criados 6 campos de concentração, em Ipu, Fortaleza, Quixeramobim, Senador Pompeu, Cariús e Buriti. 73.918 brasileiros foram confinados nesses campos de concentração. Eram maltratados, eram prisioneiros, só podiam se locomover nos caminhões e sob vigia. Muitas vezes suas filhas, suas esposas eram violentadas, né, pelas pessoas que cuidavam desses campos de concentração. Vocês notaram que, embora os nossos campos de concentração não visassem a dizimação, eles vieram antes dos de Hitler? E muitos foram dizimados, porque desnutridos, com a imunidade baixa e tão concentrados, logo começaram as doenças. E muitos morreram nesses campos de concentração. Olha a situação dessas crianças do campo de concentração lá do Ceará. Bom, os anos passaram. Pedro II queria resolver a seca. Desobedeceu lá o parlamento e mandou construir o primeiro açude do Nordeste, o açude do Cedro. Ao longo da nossa história, muitas tentativas foram feitas. Nenhuma até hoje, inclusive a transposição do São Francisco, foi concluída. E no ano de 2019, entre 85% e 95% dos municípios dos diferentes dos estados do Nordeste estavam enfrentando uma grande seca. Gente, seca, falta de água, falta de comida, morte dos animais, campos de concentração. Um dos campos de concentração do senador Pompeu agora está sendo recuperado e ele poderá ser visitado pelas pessoas que forem à Fortaleza e que quiserem se relembrar dessa parte tão triste da nossa história. As pessoas vão para a Alemanha, vão para a Polônia, querem ver campos de concentração. Quando forem ao Nordeste, também poderão ver ruínas de um campo de concentração que pertenceu a um grupo de 6 campos de concentração. A terra natal. O que mais o nordestino gostaria era de ficar lá, que houvesse realmente o desenvolvimento, que houvesse a condição dele ficar na sua terra. E ele geralmente fica até o último momento, até realmente ele ver esvair a sua última esperança. É quando ele pega, então, o último pau de arara, né, tijolo, e parte para uma outra região onde ele possa ter água, alimento e uma condição mínima de vida. A vida aqui isso é ruim quando não chove no chão, mas se chover dá de tudo, fartura tem de montão. Tomara que chova logo, tomara, meu Deus, tomara, só deixa o meu cariri
cariri, no último pau de arara. Enquanto a minha vaquinha tiver no couro e o osso, e aguentar com o chocalho pendurado no pescoço, eu vou ficando por aqui. E Deus do céu me ajuda, quem sai da terra natal em outros campos não para, só deixa o meu cariri no último pau de arara. Só deixa o meu cariri no último pau de arara. Só deixa o meu cariri no último pau de arara. E se a seca é muito intensa, se as esperanças estão se esvaindo, só resta pedir a Deus. Meu divino São José, aqui estou em vossos pés. Dai-nos água com abundância, meu Jesus de Nazaré. Dai-nos água com abundância, meu Jesus de Nazaré. Olha lá vai passando a procissão, se arrastando que nem cobra pelo chão. As pessoas que nela vão passando acreditam nas coisas lá do céu. As mulheres cantando tiram o pé, os homens cantando tiram o chapéu. Eles vivem penando aqui na terra, esperando o que Jesus prometeu. E Jesus prometeu vida melhor pra quem anda nesse mundo sem amor. Só depois de entregar meu corpo ao chão, só depois de morrer nesse sertão, eu também fui do lado de Jesus. Só que acho que ele se esqueceu de dizer que na terra a gente tem que arranjar um jeitinho pra viver. Muita gente se amora a ser Deus e promete tanta coisa pro sertão, que vai dar um vestido pra Maria e promete roçado pro João. Entra ano, sai ano e nada vem, meu sertão continua ao tentará. Mas se existe Jesus do firmamento, cá na terra isso tem que se acabar. 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 Vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos à Revolução de 30. A Revolução de 30 põe fim à política do café com leite e dá origem à Era Vargas, que vai durar de 1930 a 1945. Aqui nós vemos Getúlio Vargas tomando posse no dia 3 de novembro de 1930 para iniciar o seu governo provisório, que inicialmente durou quase 4 anos. E essa Era Vargas tem um fato muito interessante logo no seu início. Os brasileiros já sonhavam há muitos anos que o Papa permitisse substituir nosso antigo padroeiro, São Pedro de Alcântara, por Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E em 31 de maio de 1931, vai acontecer no Rio de Janeiro, a capital do país, a cerimônia que vai dar posse, vamos dizer assim, a Nossa Senhora Aparecida como a nova padroeira do Brasil. O governo Vargas, né, esteve presente com seus ministros, com as suas autoridades civis, com as suas autoridades militares, e aos pés da Virgem prestaram a reverência do Estado à padroeira de uma nação que ainda era predominantemente católica. E nesse momento, Getúlio Vargas, agnóstico, conquistava o coração de milhares de cristãos marianos por todo o território nacional. O cardeal Leme
realiza a cerimônia dizendo: constituímos e declaramos a Beatíssima Virgem Maria, concebida sem mancha, conhecida sob o título de Aparecida, padroeira principal de todo o Brasil diante de Deus. As histórias e as memórias do povo dizem que o cardeal levantou a santa, a imagem da santa, e pediu a Vargas que a beijasse. E Vargas apenas tocou no manto. O padre que estava ao lado teria dado a grande dica de Vargas para obter todo esse apoio da igreja, né? Disse a ele: não é para pegar no manto, é para beijar. Um beijo extremamente importante dentro da história da política brasileira. Com o golpe de Vargas, muita coisa começa a mudar. A gente sempre ouve golpe com uma conotação negativa, gente. Golpe de Estado e revolução, a diferença que tem entre os dois é quem pratica. É chamado de golpe quando um conjunto de autoridades faz a mudança acontecer sem ser necessariamente a vontade do povo ou uma iniciativa do povo. E é chamado de revolução quando o povo vai às ruas, vai à luta e faz com que a grande mudança aconteça. Vargas assume o seu poder num momento em que o mundo está vivendo uma grande onda de nacionalismo. O nacionalismo de Perón, o nacionalismo de Mussolini, os nacionalismos de Hitler, enfim, muitos países vivendo suas ondas nacionalistas. E assim como Hitler, um pouco mais à frente, queria a sua raça ariana na Alemanha, Vargas também queria um brasileiro típico, alguém que nos representasse. E Vargas, então, entende que quem mais nos representa é o mulato, porque nós somos fruto de mestiçagem. E Vargas entende também que o brasileiro tem que usar a malandragem, agora de uma maneira boa, para sobreviver. E Vargas, então, começa a valorizar tudo aquilo que é da nossa cultura. Dentre outras coisas, Vargas vai valorizar o samba, mas ele vai determinar regras, por exemplo, carnavalescas. Todos os sambas enredos das escolas de sambas que já existiam, vieram a existir durante o seu governo, tinham que ter letras em homenagem à história do Brasil. O samba também que falava da malandragem, ele não era mais bem-vindo, mas o samba que exaltasse o Brasil, esse ia ocupar os lugares da Rádio Nacional, que Vargas fez questão de aumentar a potência para que ela alcançasse todo o território brasileiro e para que ele usasse, então, essa rádio como um instrumento de afirmação do seu poder e das suas ideias. O Brasil brasileiro, que a gente conhece, teria nascido com Vargas, e Vargas teria se inspirado em tudo aquilo que aconteceu na Semana de Artes Modernas, e talvez por isso ele tenha conseguido o apoio de tantos intelectuais para aquilo que ele queria fazer em termos de governo com o Brasil. O Brasil do samba, da mulata, do carnaval, da feijoada, do futebol, do malandro, da democracia racial, da natureza desconcertante, do barroco mineiro e da arquitetura moderna, foi uma invenção da era de Vargas. Vargas foi o primeiro chefe de Estado a visitar uma tribo indígena. Vargas teve um governo populista. Vargas implantou as leis trabalhistas. Em contrapartida, colocou os sindicatos sobre a sua tutela. Vargas abriu a Rádio Nacional para os sambas que falassem bem do Brasil, deu força à era do rádio, mas implantou o DIP, implantou a censura. Só podia dizer aquilo que o governo quisesse. De vez em quando a gente vê isso acontecendo no Brasil e em vários outros países do mundo. Parece que quem assume o poder era contra a liberdade de expressão até o dia anterior a tomar posse. A partir do momento que toma posse, quer que a liberdade de expressão vá passear no Japão, né? Eu ia falar uma coisa feia aqui, mas não pode. Dessa vez nós estamos online. Se tivesse ao vivo, eu falaria. Então, vejam bem. Vargas, então, vai fazer tudo isso, vai valorizar uma malandragem, mas o malandro tem que trabalhar, tem que pegar o trem na central. Trabalha, chacoalha, né? Malandro federal, malandro empregado, né? E o próprio Vargas gostava de se identificar
como malandro. Vargas, então, trouxe muitas coisas para o Brasil. A criação do Ministério do Trabalho. Já no início da era Vargas que vai acontecer o movimento da Escola Nova, que vai mudar tudo que existia daquele ensino tradicionalista, vai começar a mudar, e que até hoje tem muita gente tentando implantar o movimento Escola Novista, ainda não conseguiu implantar até hoje. Bom, mas enfim, eu trouxe para vocês, eu pedi ao Baicatu que trouxesse duas coisas, né? A letra da música Brasil, da Dalva de Oliveira, e o hino do Carnaval brasileiro, que refletem exatamente essa exaltação daquilo que é nacional da era Vargas. Brasil, és no teu berço doirado, do índio civilizado, abençoado por Deus. Brasil, gigante de um continente, és terra de toda a gente, orgulho dos filhos teus. Tudo em ti nos satisfaz, liberdade, amor e paz. No progresso em que te agitas, torrão de viva beleza, de fartura e de riqueza, e de mil coisas bonitas. E porque tu tens de tudo, porque te conservas mudo em tua modéstia imerso, meu Brasil, eu que te amo, neste samba te proclamo, majestade do universo. Salve a morena no Brasil vagueiro. Salve o pandeiro que desce pra fazer a marcação. São 500.000 mulatas, loiras, cor de laranja 100.000. Salve, salve, teu carnaval Brasil. Salve a lourinha, os olhos verdes cor das nossas matas. Salve a mulata, cor do café, nossa grande produção. São 500.000 morenas, loiras, cor de laranja 100.000. Salve, salve, teu carnaval Brasil. Salve, salve, teu carnaval Brasil. Vamos dar um salto da era Vargas e vamos para 1964. 1964, vamos viver um golpe militar. E os militares tomam o poder e permanecem no poder até 1985. Brasil Escola UOL diz que foi um período, né, caracterizado pela censura, por sequestros e por execuções cometidas por agentes do governo brasileiro durante o golpe realizado em 1964. Quem ocupava o poder na ocasião? João Goulart, que foi destituído do seu cargo. E João Goulart, né, era um presidente com tendências comunistas. E por isso essa tomada de poder pelos militares foi vista com muito bons olhos pela Igreja Católica, que odiava os comunistas. E comunistas sempre também odiaram a Igreja Católica. O ódio era mútuo. Alguns consideraram até que foi um milagre de Nossa Senhora Aparecida ter conseguido tirar João Goulart do poder. Pois bem, 1965, Nossa Senhora Aparecida foi convidada para passear por todo o Brasil. E esse passeio culminaria com um momento em Brasília que ela receberia uma das maiores honrarias das Forças Armadas brasileiras, que seria o título de Generalíssima das Forças Armadas do Brasil. Nossa Senhora Aparecida não foi a Brasília para receber esse título. Mas em 1967, o Marechal Arthur da Costa e Silva foi à capital mariana do Brasil
e concedeu esse título a Nossa Senhora Aparecida em comemoração aos 250 anos do achamento da imagem. Gente, eu estou dando uns pitaquinhos da história de Nossa Senhora Aparecida, porque a partir do achamento desta imagem, falar da história do Brasil, sem falar do envolvimento da Santa de Aparecida, é como amputar uma parte da história brasileira. Então, vejam bem, se quiserem saber mais, a gente está pensando em, no futuro, fazer uma live, quem sabe, ou uma palestra ao vivo, só sobre a Santa de Aparecida. Mas, normalmente, quando os amigos do MUD organizam uma jornada para o Rio de Janeiro, passando por Aparecida do Norte, nós fazemos esse trabalho de contar um pouco a história da Santa de Aparecida, que corrupta jamais foi, mas que foi utilizada com maestria por diversos mestres da corrupção, inclusive no tocante ao roubo do dinheiro gerado pelo santuário. Nossa Senhora da Aparecida que nos ajude nesse nosso Brasil. Renato Teixeira, 1977, prestou também a sua linda homenagem à Santa de Aparecida. É de sonho e de pó o destino de um só, feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de algibeira o giló desta vida comprida a só. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina mina escura e fundo o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina mina escura e fundo o trem da minha vida. Meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida em busca de aventura. Descasei, joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina mina escura e fundo o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina mina escura e fundo o trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir em romaria, em prece, paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina mina escura e fundo o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina mina escura e fundo o trem da minha vida.
Pessoal, em função de alguns problemas técnicos, a nossa palestra começou 40 minutos atrasada. Nós não vamos demorar mais 40 minutos. Nós cortamos uma parte dela para que vocês não tivessem que ficar conosco até depois das 18 horas. Mas várias pessoas comentaram aqui no chat que gostariam de participar dessa palestra que fala sobre Nossa Senhora Aparecida. Há duas maneiras. Quando passar a pandemia, vai com os amigos do MUD para uma jornada para Aparecida do Norte, Rio de Janeiro, e você terá isso na teoria e na prática. A outra possibilidade, nós estamos com um ciclo de palestras abertos. Se o Robson puder, Robson, manda o link aí para o pessoal agora. É um ciclo de palestras sobre arte, religiões, filosofia e ciência e a construção da cultura humana. Temos palestras científicas, temos palestras artísticas e vamos ter palestras sobre religiões. Uma palestra sobre as religiões de origem abraâmica com a professora Débora de Mello Gonçalves Santana. Não marcamos a data, marcaremos em breve. Vamos ter palestras sobre religiões afro-brasileiras com a professora doutora Wanda, do Departamento de História. Espiritismo, será que é uma religião? Com a professora doutora Jussara, da Universidade de Brasília. E muitos outros temas bacanas que vocês não podem perder, né? Mas, de repente, né, nós podemos pensar em algo e esse ciclo vai durar até outubro e colocar uma palestra sobre a Santa de Aparecida. Mas, gente, não é uma palestra só para quem é católico ou para quem é mariano. É uma palestra para todos, para compreender essa que foi o primeiro símbolo verdadeiramente nacional. O triângulozinho azul que representa a Santa de Aparecida. Pois bem, ainda continuando nesse mesmo período, agora, Nossa Senhora Aparecida é generalíssima das Forças Armadas do Brasil. Eu imagino a Virgem Maria se preparando para poder ir a essa condecoração. Agora, eu imagino mais ainda o quão é interessante, outro dia que eu saí com o meu carro e deu defeito, e minha sogra é muito devota de Nossa Senhora Aparecida, enquanto eu tentava resolver, ela já puxou o rosário. E o carro resolveu o problema rapidinho, ela disse, não, foi Nossa Senhora que deu um jeito. Eu já imagino quantas vezes ela tem que catar a caixa de ferramenta, o macacão, colocar rapidamente e partir para fazer essa função de mecânica, no outro momento se vestir de enfermeira, obstetra e fazer um parto. Haja trabalho e haja estudo, né? Porque nós fazemos os mais diversificados pedidos à Santa de Aparecida. Estamos nesse momento, estamos no ano de 1968. Muitas pessoas estão indignadas com algumas coisas que estão acontecendo, com a censura, com algumas perseguições, algumas coisas que não concordam com quem está governando naquele momento. E Geraldo Vandré, então, compõe sua música que não é primeiro lugar no Festival da Canção, é segundo, para não dizer que não falei das flores, mas que acaba se convertendo numa espécie de hino contra a ditadura. Brasil, 1968. Terceiro Festival Internacional da Canção. Uma música se transforma num hino de resistência ao regime militar. Ao término da sua execução, seu intérprete foi retirado do palco por policiais. Ainda há controvérsias sobre sua permanência e tortura na prisão, fato que nem mesmo ele confirmou até hoje. Nós estamos falando de Geraldo Vandré. Figuras como a dele, Taiguara, Chico Buarque, o estudante Edson Luiz, o operário Manuel Fiel Filho e tantos outros que resistiram de forma contundente ao regime militar, muitas vezes são tidas como criminosas. No entanto, sem atitudes como essas, jamais teríamos conquistado sequer a liberdade de expressão. E hoje, tantos anos depois de vivermos a ditadura militar, nos deparamos com mudanças legislativas que usurpam dos trabalhadores direitos conquistados a partir de muita luta e que nos encaminham
para um retrocesso social jamais imaginado. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campo, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Os amores na mente, a história na mão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo, ensinando uma nova lição. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Em 1985, fim da ditadura militar. Eu, adolescente. Para mim, o que marcou que a ditadura militar chegaria ao fim foi Salomé de Passo Fundo. Procure no YouTube. O dia que Chico Anísio apareceu no Fantástico, eu quase caí das pernas, porque ele ligou para o presidente João Batista Figueiredo e disse: alô, olha, João, me diga, guri, tu já viste todas as besteiras que fizeste essa semana? Um marco. Acho que ali realmente estava sendo decretado o fim da ditadura militar. 1988, fica pronta a nossa maravilhosa Constituição Cidadã. Ainda não conseguimos colocá-la em prática. E às vezes não entendemos muito bem. Não percam amanhã a palestra da doutora Ana, lá de Minas Gerais, que estará com vocês, falando sobre a arquitetura da construção. Ela é espetacular, 50 minutos, e ela faz a gente entender muito, aprender muito sobre a Constituição brasileira. Brasil, século XX. PIB cresceu mais de 100 vezes. População passou de 17 para 170 milhões de habitantes. Era de se esperar que no século XXI chegássemos todos milionários e sem problemas sociais. Muito pelo contrário, nunca houve tanta concentração de renda como agora. O Brasil do século XXI tem um déficit de cerca de 5,5 milhões de moradias. Cerca de 16 milhões de brasileiros são indigentes. Não tem casa, não frequenta a escola, não come todo dia. Cerca de 1/3 dos brasileiros, apesar de toda a nossa produção agrícola, convivem com insegurança alimentar. A população negra, com o mesmo nível de estudo, ainda recebe menos. Entre os graduados, aqueles que fizeram cursos universitários brancos, o salário ainda é cerca de 47% maior do que os negros que têm o mesmo grau de instrução. Os indígenas, que começamos falando deles,
enfrentam sérios problemas com as invasões de suas terras. E, para piorar, com a pandemia. E em plena pandemia, quando as pessoas deviam se unir para poder solucionar, ou pelo menos tornar menos doloroso esse momento de isolamento social, esse momento de insegurança emocional que a pandemia está nos dando, políticos, gestores públicos corruptos, empresários corruptos se unem e a mídia se enche de notícias sobre superfaturamento, sobre equipamentos quebrados, equipamentos que não foram entregues e que não funcionam. Fraudes na pandemia, outra doença devasta o Brasil na luta contra a Covid-19. A corrupção. Mas se tem muita gente aprontando, por outro lado, a COVAX, a coalizão de 165 países para garantir vacina contra o coronavírus às nações mais pobres. Nem tudo está perdido. O que você está fazendo aí? Tentando isolar o vírus da corrupção, mas está difícil, ele é o mais letal de todos. Vocês viram, gente? O coronavírus surgiu em outubro, novembro, sei lá, do ano passado, ainda não é muito preciso, e em menos de um ano nós teremos a vacina contra o coronavírus. A corrupção existe desde quando? E a gente não consegue a vacina. Por isso esse vírus é tão letal, e ele mata de muitas formas. Agora, vejam bem, talvez parte da vacina seria todos nós, professores do ensino básico e universitários, levarmos a sério o Programa Nacional de Educação Fiscal e realmente ensinarmos em todas as matérias, em todos os níveis de ensino, os princípios básicos da educação e da cidadania fiscal, de despertarmos a consciência das pessoas sobre a importância de fazer o controle social. Temos vários observatórios sociais no Brasil, o primeiro nasceu aqui em Maringá, mas existe uma rede de observatórios sociais, mas nós precisamos ter um observatório por um município brasileiro. E o que é melhor? Precisamos ter pessoas que vão lá atuar e realmente ajudar quem foi eleito a não cair em tentação, a não utilizar de maneira errada o dinheiro público. Não basta votar, é preciso acompanhar, é preciso apoiar quando faz coisas boas e é preciso estar presente para impedir que faça coisas ruins. Será que nós, brasileiros, temos cultura tributária? Queremos ter cultura tributária ou preferimos pagar os impostos e jamais falar deles? Fingir que a população mais pobre não paga 53% dos seus rendimentos em impostos. Será que isso nos deixa mais confortável? A Constituição Brasileira de 1988, a aquisição da cultura tributária, é a grande vacina que a gente precisa para ter uma nação justa. 1980, meados da década, o Milton Nascimento e o Fernando Brant compuseram uma música chamada Utopia, porque naquele momento ainda parecia muito difícil falar de controle social, falar de povo no poder. Hoje a BNCC está permeada de controle social, a escola tem que ter controle social, a sociedade tem que controlar o conteúdo, a aplicação do dinheiro na escola, a merenda que chegou, a qualidade da merenda. A sociedade tem que ajudar também, controlando as contas do município, do estado e da nação, para que utopia deixe de ser apenas uma utopia e passe a ser verdadeiramente coração civil. Quero a utopia, quero tudo e mais. Quero a felicidade nos olhos de um pai. Quero a alegria, muita gente feliz. Quero que a justiça reine em meu país. Quero a liberdade, quero o vinho, o pão. Quero ter amizade, quero amor, prazer. Quero nossa cidade sempre ensolarada, os meninos e o povo no poder. Eu quero ver São José da Costa Rica, coração civil.
me inspira no meu sonho de amor, Brasil. Se o poeta é quem sonha o que vai ser real, bom sonhar as coisas boas que o homem faz e esperar pelos frutos no quintal. Sem a polícia, nem a milícia, nem feitiço, cadê poder? Viva a preguiça, viva a malícia, que só a gente é quem sabe ter. E assim vivendo a minha utopia, eu vou levando a vida. Eu vou viver bem melhor, doido pra ver meu sonho teimoso um dia se realizar. São José da Costa Rica, coração civil, me inspira no meu sonho de amor, Brasil. Se o poeta é quem sonha o que vai ser real, bom sonhar as coisas boas que o homem faz e esperar pelos frutos no quintal. Onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permito, ó Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Gonçalves Dias escreveu Canção do Exílio em 1847. E hoje nós revivemos essa época de exílio, em que muitos brasileiros se veem obrigados a se exilar. Mas tudo realmente está em nossas mãos. Todos nós podemos plantar, mesmo que pouco. Para o solo fértil, basta uma semente. Esse é o objetivo desse projeto: contribuir para transformar a nossa pátria Brasil em um país mais justo, ético e solidário. E cada um de vocês está convidado a fazer parte desse grande projeto. Não é preciso muito esforço. Basta que deixemos aflorar dentro de nós a criança adormecida, e então todas as respostas serão encontradas. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver, e não terá vergonha de ser feliz. Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Simbora, povo, viver, e não terá vergonha de ser feliz. Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. É bonita e é bonita.
é bonita, é bonita e é bonita. Pessoal, em meu nome, em nome de todo o Grupo Abaecatu, nosso muito obrigado pela paciência de vocês. Se vocês gostaram do evento hoje, convida mais gente para amanhã, certo? Fala para o pessoal se inscrever ou chama as pessoas para assistirem com vocês, independente de estarem inscritas. A programação de amanhã está realmente muito boa, vale muito a pena, vai abrir os horizontes para as questões relacionadas à cidadania fiscal. O link para a primeira parte da manhã já foi enviado aqui no chat e hoje à noite ele será enviado também por e-mail pelo Robson, que está aqui na nossa equipe técnica. Marcelo, com você? Muito obrigado, professor Marcílio de Miranda Neto. Muito obrigado. Márcia Capelletti, querida, sempre brilhante. Enéas Ramos de Oliveira, parceiro, muito obrigado. José Ribeiro Tijolo, querido, obrigado. É o Abaecatu e o professor Marcílio, fechando a nossa tarde do 21º Seminário Paranaense de Educação Fiscal, esse ano com o tema A Educação Fiscal e o Controle Social no Contexto da Pandemia. Realização, Universidade Estadual de Maringá, há 50 anos ensinando o Paraná a crescer. PEC, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, a MUD, Associação dos Amigos do Museu Dinâmico Interdisciplinar, o EM-TV, Rádio, o EM-FM 106,9, Sindafep, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná, Cefa, Secretaria de Estado da Fazenda, Secretaria de Educação de Cascavel, Secretaria de Educação e Cultura de Palotina, o apoio, Receita Federal do Brasil, Observatório Social de Maringá, Programa Nacional de Educação Fiscal de Honduras, e como eu disse, este evento faz parte do 50º da Universidade Estadual de Maringá. O apoio é da Caixa e do Governo Federal. Vamos marcar um encontro. Eu espero cada um de vocês amanhã, a partir das 8h30 da manhã. Vamos combinar? Um café juntos, vocês daí e eu daqui, nós vamos tomar um café amanhã, às 8h30 da manhã. Muito obrigado a todos. Sim, a partir das 8 estaremos aqui. 8h20 a sala já está aberta, já começa a interagir no nosso chat. Faça a sua inscrição, dê um joinha, compartilhe e participe conosco. E um detalhe, mantenha o distanciamento social, use álcool gel, lave bem as mãos, não saia de casa. Mas se você precisar sair, use a sua máscara. Um abraço a todos, Universidade Estadual de Maringá, há 50 anos ensinando o Paraná a crescer. Cuide-se bem, tchau pessoal!